Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Estamos nesta sexta-feira, chegamos aqui ao final da nossa maravilhosa lição que tivemos, a lição de número 10, Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. Nós podemos ver nesta lição, queridos, que o chamado de Deus ao apóstolo São Paulo para que ele pudesse sair ali da sua terra, da sua pátria, da sua zona de conforto e começar a viajar para outros locais, para outros lugares, aonde o evangelho era muito desfalcado, aonde quase ninguém ainda havia ouvido falar sobre o Cristo que salva. Nós vimos aí que Paulo, ele fez aí esta viagem, cerca de 1.500 quilômetros aproximadamente, né? Saindo ali da sua terra e indo ali à cidade de Atenas, né? E nós podemos ver no decorrer da nossa lição como Paulo foi usado pelo Espírito Santo, né? A forma como ele, estratégica, como ele usou para que ele pudesse infiltrar junto com aquelas pessoas, ou seja, misturar com aquelas pessoas, tá? Fazendo amizade com elas, mostrando que ele não era assim uma pessoa, humanamente falando, importante, tão importante que ele era melhor do que os atenienses, né? Paulo mostrou de forma muito bem clara que Jesus ele veio para salvar a todos e todos têm em Cristo Jesus a sua importância porque Jesus morreu por todos. Queridos, nós chegamos ao final da nossa lição. Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que estiveram comigo durante toda esta semana e, se Deus quiser, nós estaremos continuando estudando a palavra de Deus na parte 2 na próxima semana, tá? Nós vamos apenas meditar em alguns pontos importantes, né, para finalizarmos a nossa lição, e eu convido você neste momento a fechar os seus olhos aonde você estiver, se possível, né, e orar comigo para que nós possamos pedir esta bênção de Deus. Vamos orar. Nosso Deus amado, querido bom Pai, estamos aqui na Tua presença, os meus irmãos e eu nesta sala. Foi muitas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós nesta semana e já chegamos aqui ao final desse estudo, desta lição de número 10 e também, querido Pai, o final desta semana. Nós o pedimos a Tua bênção mais uma vez pelo estudo que vamos ter para finalizar esta lição, que o Espírito de Deus fala profundamente ao nosso coração, ao nosso íntimo neste momento, a mim e os meus queridos irmãos que estão comigo nesta sala, aonde eles se encontrarem. Que seja cada um ricamente abençoado, tanto esta pessoa como também a sua família que ele representa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, né? Como eu já disse para vocês que a lição desta semana foi uma lição muito importante para nós e eu queria finalizar esta lição mencionando com vocês aqui no nosso estudo adicional, não é? É apenas aqui uma reflexão, né, daquilo que nós já estudamos, mas aqui são comentado pela escritora Ellen White, né? Diz aqui que se Paulo tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates, né? Sócrates foi um grande filósofo, né? E entre outros, né, que quem sabe permitiu que o seu orgulho do seu eu lhe exaltasse, né? E hoje nós temos apenas algumas histórias a respeito desses homens, né? E Paulo não teria sido diferente se ele tivesse permitido que realmente o seu egoísmo,
seu eu tivesse ali invadido a sua mente e ele tivesse então apresentado diante daquele povo como um homem tão importante, como um homem tão sábio. Claro que ele era tudo isso, mas em Cristo Jesus, mas ele demonstrou de forma clara que em Cristo todos nós somos iguais, tá? Todos nós somos carentes, dependentes da salvação em Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo não exaltou o seu conhecimento, ele apenas demonstrou que aquele povo era tão dependente de Deus assim como ele também, ok? Muito bem, eu quero apresentar para vocês, queridos, um texto dito pelo próprio Jesus em Mateus 5, versos 13 e 14, tá? Ali no grande sermão da montanha, quando ele pregou, foi o maior sermão que Cristo pregou quando ele ainda estava aqui. E Jesus disse assim, olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Jesus, ele comparou os seus discípulos, né, os seus seguidores, não apenas os que estavam presentes ali, mas todos no decorrer da história. Então, nós também estamos inclusos entre estes. Ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Eu quero mencionar aqui com vocês, queridos, que nessa analogia, nessa comparação feita por Jesus entre os seus seguidores, tá? E como nós deveríamos portar entre as pessoas, Jesus fez essa comparação com o sal, tá? O sal, queridos, ele naquele contexto, claro que hoje também tem a sua utilidade, mas naquele momento a utilidade dele era bem maior do que simplesmente como nós usamos hoje o sal, ok? Naquela época não tinha tecnologia como nós temos hoje, por exemplo, refrigerador, geladeira, enfim, onde nós conservamos os alimentos. E tinha muitas pessoas que conservavam os seus alimentos, alguns alimentos propriamente que necessitavam do sal. Então era usado como, o sal era usado ali em alguns alimentos, né, a fim de fazer com que esses alimentos fosse ali protegidos, né, contra insetos, né, através do sal, tá? Também o sal ele era útil, né, e como ainda é até hoje, para trazer sabor, tá? E o sal também era importante, queridos, para conservar. Então muitas pessoas naquele contexto ali usavam o sal como conservante, a fim de conservar os seus alimentos, como eu já disse para vocês, até protegendo contra alguns insetos, né? E também para que durasse mais algum tempo, né? Já que eles não tinham uma geladeira, né, tecnológica como nós temos hoje, muitas vezes, né? Um refrigerador, enfim. Eles não tinham isso, tá? Mas, queridos, Jesus falou uma coisa muito importante. Se o sal perdesse o seu sabor, ele não prestava para mais nada, tá? Se o sal vencesse, perdesse a sua utilidade, ele não prestava para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser ali, as pessoas pisavam por cima, tal, porque não tinha nenhum valor, tá? Queridos, o sal, tá, nessa expressão de comparação feita por Cristo Jesus, para que ele possa, para que o sal ele possa demonstrar a sua utilidade, o seu sabor, ele precisa misturar. Ele precisa sair do local onde ele está e misturar com o alimento, né? Você mistura o sal no arroz, no feijão, tá? No legumes, na salada, tá? Enfim,
praticamente todos os nossos alimentos, né, vai ali uma pequena quantia de sal, que é aonde ele ali demonstra a sua utilidade através do sabor. É uma das suas utilidades, ok? Só que para isso, né, como eu já disse para vocês, ele precisa sair de onde ele está, sair do saleiro e misturar nos alimentos. Senão, se ele ficar ali dentro do saleiro, ele não presta para nada, ele não vai valer nada ali dentro, né? Ele está ali sozinho, sabe? Ele não vai ter nenhuma utilidade, ok? Queridos, da mesma forma que o sal, para que possamos sentir o seu sabor, ele precisa misturar com os nossos alimentos, tá? Nós também, e aqui Paulo deu um grande exemplo, Jesus também, queridos, ele utilizava desta ferramenta, desse método que foi por ele mesmo criado, tá? Que era misturar com as pessoas. Então veja aqui que Paulo saiu da sua terra, saiu ali de Israel, da sua zona de conforto, perto dos seus familiares, tá? Da sua igreja, e tudo que ele tinha ali como conforto, ele tudo desfez para ir para um lugar distante, misturar com o povo. Nós vimos aqui no decorrer desta lição que Paulo ele estava ali em meio à multidão, envolvido. Ok? Então foi aí que aquele povo sentiu a utilidade, a importância daquele homem entre eles. Porque Paulo ali, queridos, ele foi um homem humilde, um homem que demonstrou um Jesus que está perto, um Jesus que quer salvar a todos, um Jesus que está procurando para nos salvar. Ok? Então, queridos, o ponto importante aqui, lembre de uma coisa. Paulo demonstrou que ele conhecia a filosofia daquele povo, ele conhecia os deuses que eles adoravam, porque ele havia estudado, e ele até fez elogios, porque eles eram muito religiosos, né? Só que Paulo não misturou a sua fé, a sua crença, a sua religião, o seu Deus com os pagãos, com os deuses pagãos. Nós precisamos, queridos, misturar com as pessoas, estar junto com as pessoas, viver com as pessoas, sabe, ser útil para as pessoas, mas nós não podemos misturar, sabe, com o pecado, com as tradições, nós não podemos misturar com a falsa adoração. Isso nós precisamos fazer esta separação, essa distinção. Então, eu termino aqui, queridos, dizendo para você assim: você é um cristão, um adventista do sétimo dia? Ou você que está nos assistindo, mas você participa dos vídeos, mas você ainda não é adventista do sétimo dia, então se você fica sabendo também, tá? Que nós misturamos com as pessoas e devemos misturar com as pessoas. Ok? Se uma pessoa convida você para um aniversário, não tem nenhum pecado você ir neste aniversário. Ainda que lá neste aniversário, tá? A bebida que está servindo não é aquela que você toma, a comida que está servindo não é aquela que você come, tá? A música, sabe, que eles colocou ali para se alegrar, achando assim que eles se alegram com tudo isso, queridos, mas não é a música que você curte, ok? Mas tudo bem. Você não vai ali pela comida, não vai pela bebida, e você não vai ali, sabe, pela música que é apresentada ali, ou qualquer uma outra coisa que satisfaz os desejos carnais daquelas pessoas naquela festa. Seja uma festa de aniversário, seja uma festa de casamento, seja uma festa de confraternização, de quem sabe de final de ano, de Natal, enfim. Você não vai ali por causa dessas coisas, você vai ali por causa das pessoas. Tá? Você vai ali para demonstrar o quanto você ama aquelas pessoas e o quanto você, como humano, é tão igual a elas.
E num determinado momento, queridos, você pode ter certeza que vai surgir uma oportunidade onde você pode apresentar a sua fé, a sua esperança, o seu Deus, tá? E o que Deus pode fazer também por elas, porque certamente portas vão ser abertas, como foi para Paulo. Queridos, que Deus te abençoe poderosamente, que esta lição ela possa ter feito aí uma diferença muito grande na sua vida, tá? Lembre de uma coisa, queridos, deixa para trás, tá? O fanatismo, deixa para trás esse negócio de fazer acepção de pessoas, preconceito com pessoas, com religião, enfim, ou qualquer uma outra coisa, e junte-se às pessoas, tá? Nós não precisamos misturar com o pecado das pessoas, mas nós precisamos amar e precisamos, queridos, misturar com as pessoas. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Paulo fez. Foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos. Esses métodos que são tão importantes. E nós precisamos também seguir da forma como Jesus nos ensinou. Meu abraço a todos vocês. Fica com Deus. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, no sábado, dando início à nossa lição, à continuação desta lição, parte 2, tá? E que realmente nós possamos, pela graça de Cristo Jesus, termos uma luz profunda do Espírito Santo para entender o que Deus quer contar para nós. Até lá, se Deus quiser.